Alô Criançada voltou para trazer mais um assunto de extrema relevância para você criança, para você pai, para você mãe e também para você cidadão. Nós estamos falando aqui hoje não é só com o cidadão mirim, vamos falar com todos aqueles, porque nós vamos falar sobre o autismo. Mas eu não quero falar sobre o autista, eu quero falar do autismo para você, pessoa típica. Nós precisamos saber como lidar, como melhorar o dia a dia da pessoa portadora do espectro autista. E eu trouxe aqui a Sâmia, minha amiga, acabei de conhecer, mas já sou amiga dela, porque eu me interesso pela causa e ela é especialista na causa. Sâmia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu espero que hoje nós sejamos capazes, de tirar essa névoa que beira sobre o autismo, que a sociedade está perdida, né? Com certeza. Então nós vamos falar. Nós vamos chamar um breve intervalo agora, mas logo a criançada volta logo logo. Fica aqui, não vai embora, nós temos muito para falar sobre isso. Eu te aguardo. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olá, voltamos. O Alô Criançada voltou. Nós vamos falar hoje sobre o autismo e eu quero contar uma história que a minha amiga Sâmia trouxe aqui pra gente, uma história muito linda. Nós vamos falar do Jardim de Deus. Deus é o Pai Criador que criou todas as coisas que nós conhecemos. E entre as belezas que Deus criou, Ele criou as flores. E Ele tem esse jardim colorido, cheio de rosas, margaridas, lírios e girassóis. Meu filho, por sinal, é apaixonado num girassol. E nós vemos que cada flor tem a sua beleza, tem o seu cheiro, cada flor tem a sua textura, a sua cor. E nós vemos aqui, umas precisam mais de sol, outras mais água. O girassol ele só cresce virado para o lado do sol. E nós vamos vendo que as particularidades das flores vão surgindo. E Deus também fez uma florzinha azul. Eu amo a hortênsia. Acho que a cor azul dela me encanta. E nós temos essa florzinha azul, que é diferente do girassol, diferente da tulipa, da margarida, e que nós temos uma tendência, eu mesma tenho, sempre que eu vejo alguma coisa azul na natureza, o meu olhar se prende mais. Estamos aqui com essa florzinha azul. Ela precisa de particularidades diferentes, ela tem particularidades. Ela precisa de um tempo a mais para crescer, de um ambiente mais calmo, às vezes mais silencioso, às vezes menos colorido, né, Sâmia? Com certeza. Às vezes menos colorido. Mas ela vai crescer? Sim, ela vai crescer. E o que as outras flores que precisam de muito sol, de muita água, de muita cor, o que essas outras flores podem fazer para que essa florzinha azul cresça tão bem quanto as outras? O que essas outras flores podem fazer? Elas podem primeiro perceber que foi Deus quem criou a florzinha azul, do jeitinho que ela é, e que Deus selecionou como ela seria.
E nós podemos hoje abrir o nosso olhar, como essas flores comuns que todo mundo conhece, nós podemos abrir o nosso olhar para reparar na beleza da florzinha azul, para reparar nas particularidades dela e para conhecer um mundo que muitas vezes é melhor e mais puro do que o nosso. Eu acho que você já sabe que essa florzinha azul é a cor que é utilizada, né, para falar do autismo, né? E, Sâmia, como que nós, cidadãos, temos cuidado dessa florzinha azul hoje? Bem, o autismo não é um tema atual, né? Há mais de 70, 80 anos foi diagnosticado a primeira pessoa com autismo. E ele não era ainda conhecido e nem recebia esse nome. Ele estava dentro de outros transtornos. E de uns 10 anos para cá, nós temos visto uma mobilização, tanto das políticas públicas quanto das próprias empresas privadas, a respeito disso. A partir da Declaração de Salamanca, em 1994, quando houve o evento com mais de 90 países, mais de 24 entidades ligadas à deficiência, que as políticas públicas têm sido mais ativas na sociedade. Mas, pelo que a gente percebe, a igreja, ela demorou mais para despertar para essa temática. Então, a nossa igreja, por exemplo, nós temos 41 anos de inclusão de surdos, pessoas surdas e surdo-cegas. Mas, para os transtornos cognitivos, nós não estávamos ainda preparados para isso. Até porque, como são transtornos invisíveis, né, que não tem uma aparência, que não tem um rosto, então a gente não despertou para isso. E de alguns anos para cá, as igrejas têm se preocupado. Creio que também por conta da mídia, né, as redes sociais, elas têm uma influência muito grande a esse respeito. Porque quando elas começam a falar de uma temática, ela entra nas conversas das pessoas no seu dia a dia. Né? Então, o autismo ele tem sido muito falado, mas as pessoas ainda não têm as informações corretas e não conseguem ainda fazer o manejo correto. Nem igrejas, nem escolas. Nós estamos trabalhando para isso, mas é um longo caminho ainda a ser percorrido para que nós possamos ser efetivos nessa inclusão de autistas nesses ambientes. E como nós podemos encaixar nessa realidade? Como o próprio nome diz, o autismo ele está dentro de um espectro. O que significa isso? Que ele tem nuances, que ele tem níveis, que ele tem oscilações. Tem uma criança autista que ela consegue socializar, que ela se comunica, que ela aprende, que ela não tem nenhuma, como é que eu posso dizer? Não tem DI, não tem uma deficiência intelectual que atrapalhe a sua aprendizagem. Mas tem outra que é totalmente comprometido o seu cognitivo. Então, quando a gente pensa em autismo, a gente precisa conhecer um a um. É claro que tem as características que são comuns, que o próprio DSM-5, que é a nossa Bíblia, né, do autismo, que vai falar a respeito desses transtornos mentais, ele já fala que o autismo ele tem características que são peculiares. A questão de comunicação, a questão social, a questão comportamental. E é aí que a gente choca com a igreja, pelo que você já falou. Porque essa tríade, comunicação, socialização e comportamento, são os 3 pilares também que regem a igreja. Porque o que a gente encontra na igreja? Muita comunicação. Tudo na igreja é através da comunicação, é através da fala. Outra coisa que tem muito na igreja, socialização. Principalmente quando tem igrejas que o ministro, quando vai fazer o momento de louvor, diz assim: olhe para o seu irmão ao lado, aperte a mão dele, abrace, diga isso para o seu irmão. Aquele monte de vozes simultâneas na cabeça do autista é como se fosse aquele personagem do Todo-Poderoso. Ele vai ouvir
todas ao mesmo tempo. Tem autistas que ouvem 7, 8 vezes mais do que nós, dependendo do processamento sensorial dele. Então, é o segundo pilar que ele confronta com a igreja. E o terceiro é o comportamento, porque na igreja a gente aprende desde criança aqueles versículos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ah, tem que ter muita reverência, isso, aquilo, outro, entendeu? Então, chega aquele autista que vai gritar lá dentro, que vai correr lá dentro. Eu tenho uma criança na igreja que ele demorou uns 4 anos para entrar no templo. Mas quando ele entrou, a nossa igreja meio inclinada, ele corria para lá e para cá o tempo todo, até ele ambientalizar naquele local. Até ele absorver. Aí depois que ele correu, ele deu uma parada, o hiperfoco dele é a água. Então ele foi no batistério e a gente ia ter batismo à noite, ele metia a mão dentro da água do batistério e aí ele foi adaptando. Então, as três características principais do autismo, ela se confronta diretamente com as 3 áreas da igreja, que é a comunicação, o comportamento e a socialização. Então, a gente conhecendo isso, a gente começa a entender que nós precisamos adaptar a nossa estrutura, porque o próprio conceito de inclusão é isso. Quando a gente vem lá estudando os paradigmas de exclusão, segregação, institucionalização e chega no paradigma da inclusão, a gente percebe que quem tem que se adaptar é o ambiente. E que a pessoa, a deficiência que ela tem, ela não consegue superar alguns limites, não por conta dela, mas por conta do ambiente. Quando a gente fala hoje que a gente tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3, a maior parte dos indivíduos com autismo estão em qual grau? Nós não temos ainda essas respostas específicas, mas o que a gente tem observado é que nesses 4 últimos anos, principalmente depois da pandemia, houve um boom de diagnóstico. E a maioria dessas crianças, que antes eram tidas como hiperativa, um menino inquieto, um menino custoso na escola, estão aí banalizando o diagnóstico. E muitas crianças estão dentro desse nível 1 de suporte, que são crianças que socializam, são crianças que falam, são crianças que não têm dificuldades cognitivas. Ele vai ser alfabetizado. Muitos deles, tem gente que diz assim, o autismo é um gênio. Não, isso é mito. Os autistas de nível 1, eles podem ter o hiperfoco e dentro daquele hiperfoco, eles são excepcionais. Mas são crianças que não conseguem pentear o cabelo, que não conseguem vestir a roupa. Entendeu? Então, eles têm algumas especificidades dentro do seu espectro, que eles podem ser excepcionais em alguma área, mas eles podem ser totalmente deficitários em outra área. Certo. Então, nós vamos voltar nesse assunto no próximo bloco. A Alô Criançada vai ter um intervalo rapidinho. Não vai embora, fica aí, volta com a gente, que nós vamos falar agora dessas excepcionalidades do autismo, dessas diferenças, porque hoje nós estamos dando uma aula para o típico. Fica aí, não vai embora. O Alô Criançada volta logo, logo. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem
depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Voltamos com a Alô Criançada. Eu falei que era rápido. Vamos voltar no nosso raciocínio aqui, Sâmia. Então, assim, houve um boom de diagnósticos, mas uma questão que eu observei. Ao obter o laudo do filho e entender as origens do autismo, muitos pais se descobriram também. Isso contribuiu para nós termos também um aumento de casos. Pais grau 1, que deram o seu jeito ao longo da vida, os antissociais que a gente conhecia, aqueles que, que chato, não gosta de barulho, nossa, que chato, não senta na televisão para assistir um filme com a gente. E essas pessoas entraram no diagnóstico. E agora, eles também têm, eu vejo assim, que eles têm a mesma dúvida, e agora, o que eu faço? O autismo no adulto, né, o diagnóstico tardio, ele tem sido recorrente. Por quê? Com a ciência evoluindo a cada dia, a ciência mostrando que 80% do autismo é genético. Genético, mas hereditário? Não significa que ele é hereditário. Genético quer dizer que eu vou passar para o meu filho os genes. Não necessariamente estará em ativo em mim. Não necessariamente que ele possa desenvolver. Entendi. 80% do autismo é genético. Muito alto. E 20% são fatores ambientais. Que fatores ambientais são esses? Por exemplo, uma mulher grávida que vai ter baixo peso, que não vai ter os nutrientes necessários durante a gestação, que não vai fazer o seu acompanhamento de pré-natal, que vai sofrer agressões físicas ou emocionais durante a gravidez, que vai fazer uso de substâncias tóxicas, que pode ter falta de algum nutriente no organismo. Essa criança, ao nascer, ela pode ter baixo peso, ela pode ter icterícia, ela pode ter um nascimento sofrível. Então, tudo isso contribui para agregar aqueles 80% e a criança vir a desenvolver o autismo. Por que a gente diz que ela é genética? Porque uma mãe pode sofrer tudo isso que eu falei, mas se ela não tiver o gene do autismo, a criança pode sofrer tudo durante a gestação, ela não terá autismo. Inclusive, depois da pandemia, muitos diagnósticos também vieram meio apressados. Por quê? A gente eu sou psicopedagoga, e a gente costuma dizer que temos que ter muito cuidado nessa questão do diagnóstico. Por quê? O neurologista é ele que fecha o diagnóstico. Mas, para isso, ele precisa de uma equipe multiprofissional para fazer isso. Porque ele vai precisar das avaliações do neuropsicólogo, ele vai precisar do fono, ele vai precisar de outros terapeutas para que ele feche esse diagnóstico e que esse diagnóstico seja um diagnóstico sério. Por quê? Porque, às vezes, a criança está sendo tratada com determinadas terapias que não está funcionando, então ela está perdendo tempo do que realmente ela precisa. Em relação às telas, o que eu tenho a dizer é que as telas, elas não causam autismo, isso também é mito, como alguns chegaram já a relatar. Mas isso atrapalha a terapia da criança e atrapalha o seu desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque isso afeta diretamente o cérebro. Esse cérebro, como você falou, ele pode ficar preguiçoso, ele vai estar ali parado, ele é passivo. Ele não é uma criança ativa na frente das telas. Então, é claro que essas telas vão atrapalhar não só as crianças atípicas, mas como também as crianças típicas. E o que nós podemos dizer em relação a essas telas também, esse muito tempo na frente do computador, dos jogos, eles têm afetado uma geração. Porque há uns 2 anos atrás saiu aquela avaliação falando a respeito das gerações. E pela primeira vez na história, essa geração ela tem um QI inferior à geração anterior. Eu fiquei chocada quando eu vi essa informação. Pela primeira vez na história. E o porquê disso? Porque as pessoas acham, mas as crianças são muito inteligentes, têm muita informação. Sim, elas têm informações.
mas não são informações que são trabalhadas, não são informações que elas vão para a tua memória de longo prazo. Você recebe e da mesma forma que ela recebe essa informação se perde. Ela é volátil, ela é como certeza. Álcool, ela evapora rapidamente. Ela não é trabalhada e isso não vai trazer, não vai agregar conhecimento, porque são duas coisas diferentes. Informação é diferente de conhecimento. Então, as telas são altamente prejudiciais. E hoje pela manhã, conversando com uma das mães que eu acompanho, ela disse, irmã, a minha filha teve uma regressão por conta das telas. E aí, a terapeuta orientou que nós diminuíssemos o tempo de tela. Principalmente porque a criança que ela está exposta à tela, ela faz isso até altas horas. Então, ela não tem uma rotina de sono, ela não tem uma rotina de atividades, ela não tem uma rotina com horário de alimento, de atividades físicas, de atividades escolares. Então, essa criança, ela vai ser uma criança totalmente desorganizada. E aí, entra em confronto com uma das características do autismo também, que ela precisa de rotina, de previsibilidade. E aí, se esses pais não tiverem esse controle, a criança não vai... Pode fazer 50 horas de terapia, mas se ela não tiver essa completude em casa, com essas coisas bem estruturadas, não vai valer de nada. Então, as telas são, sim, prejudiciais para atípicos e atípicos, e os atípicos, eles têm um atraso também no seu desenvolvimento, mesmo que ele esteja em terapia. Porque, assim, quando a gente observa o autismo diagnosticado tardio hoje, são adultos que não cresceram com telas, que deram o seu jeito, mas que estavam ali inseridos na sociedade, estavam inseridos na alfabetização e foram trilhando aquele caminho tortuoso, mas foi. Agora, sim, eu pego uma pessoa que ela tem dificuldade de socialização, ele tem uma dificuldade visual, e eu arrebento com o visual dele dando uma tela, ele não vai encontrar o caminho para trilhar, né? E o que a gente percebe é que essas pessoas que deram certo, né, na grande maioria, elas eram autistas nível 1. Passaram despercebidos por toda a infância, chegaram à idade adulta, dando o seu jeito, mas as crianças nível 2 e 3, que tinham mais comprometimento, mais comorbidades, elas eram o quê? Trancafiadas nas clínicas. Era o retardado de antigamente. Era o deficiente intelectual, era o psicótico infantil. Então, essas pessoas, elas foram muito maltratadas por conta do diagnóstico errado. Eu conheço um rapaz, que é filho de uma pessoa da nossa igreja, que foi descoberto agora aos 40 anos. Então, ele foi tratado a vida toda como esquizofrênico, tomando medicamentos fortíssimos. Nossa. E arrebentou com o cérebro dele, sendo que o autismo dele era nível 1 e provavelmente nem haveria necessidade de medicamentos. O que a falta de informação e empatia e compaixão faz? A gente vai, logo nós vamos ter no próximo bloco, e nós vamos falar sobre agora como eu vejo o outro, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer quando ele desregula? Vamos falar sobre estereotipia, aquele outro nome que você falou. Comorbidades. Não, outro, ecolalia. Nós vamos falar sobre isso, porque são termos que nós precisamos saber que existem e o que significa. A inclusão, ela não funciona enquanto eu não entendo isso. Com certeza. Né? A partir do momento que eu entendo o que é o autista, o que ele tem, como ele é, o que ele faz, é assim que eu vou conseguir inseri-lo, né, na sociedade, é assim que eu vou conseguir inseri-lo na minha igreja, é assim que eu vou olhar para ele como alguém que precisa de mim, não como alguém que eu quero manter distante, né? Então, assim, nós vamos ver, nós precisamos perceber que o autista existe, que ele precisa de nós, que nós não perdemos ao integrá-lo no nosso meio, mas que existem formas. Eu vejo hoje a inclusão e a informação feita de uma forma muito engessada e excludente. Então, assim, eu vejo que hoje o pai de autista, ele não tem opções que se encaixe no perfil do seu filho. Cada autista é único, então eu não posso ter uma solução única para resolver.
para trazer a inclusão dele, né? Eu tenho que ter várias formas para que eu fale. Essa se encaixa no meu filho, mas não encaixa no filho do vizinho. Isso é o PEI. Né? Na igreja também a gente precisa do PEI. Então nós vamos falar sobre isso. Olha, fica conosco. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Não vai demorar, prometo. O Alô Criançada vai e volta. E nós vamos falar sobre os tipos de inclusão, sobre como nós percebemos o autista e como o que nós podemos fazer para que ele de fato seja incluído no nosso seio, tá bom? Vamos lá. Eu e a Sâmia vamos ficar aqui e vamos voltar logo logo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Olá, falei que era rápido, o Alô Criançada voltou e agora nós vamos falar sobre a inclusão. Sâmia, eu cacei uma confusão semana passada no Instagram a respeito da inclusão, porque eu não vejo que a inclusão, como ela é feita hoje, ela é eficiente. Primeiro, porque meu filho tem um colega autista na escola e eu vejo várias outras crianças autistas na escola. E nem sempre a escola tem condição de dar informação aos típicos sobre aquele colega atípico. Eu vejo que a inclusão, ela colocou as crianças dentro da escola, nem sempre com a ferramenta que ela precisa, que dirá dentro da igreja. Se eles não estão tendo ferramentas na escola, nem que dirá na igreja. Aí ele não tem a pessoa que vai ajudá-lo a decifrar esse mundo típico. E nós vemos o autista se esforçando para entrar no mundo típico e o mundo típico não se esforça para entrar no mundo autista. E eu vejo que os pais de autistas eles não têm tantas opções. Por exemplo, eu tenho um filho, ele é verbal, mas ele tem uma dificuldade cognitiva. A sala de aula pode ser que ajude ele, mas eu tenho uma criança não verbal, uma criança que tem nuances de agressividade. O Descobrimento do Brasil ensinado na sala, ele vai resolver para quê? O quê para essa criança? Então, assim, vamos falar um pouco sobre a estereotipia, que eu acho que é o que causa mais estranheza no típico. É quando eu me deparo com a criança autista em uma crise de estereotipia. O que a gente faz? Quando a gente pensa em inclusão na escola, nós temos aí algo que foi feito de uma forma invertida. Porque as leis começaram a ser feitas e obrigar que essas crianças fossem matriculadas na escola, porque antes elas estavam nas APAES, nas Pestalozes, mas não se estruturou a escola, nem o ambiente e nem capacitou os professores. Porque primeiro a escola tinha que ter uma estrutura física, pensando naquelas crianças, teria que ter uma capacitação dos professores, isso a nível de Brasil, para só então trazer essas crianças. Porque muitas vezes esses ambientes estão sendo mais prejudiciais do que includentes. Eu estou com uma criança em uma determinada escola de um município de Goiás
que eu levei esse estudo de caso dele para o meu grupo de TND, do Dr. Tiago Castro. Nós temos um grupo de estudo de casos, e o meu professor falou, no momento, o que eu digo para você é, tira a criança da escola. Porque ele estava sofrendo bullying, ele começou a se tornar uma criança agressiva, ele toma 7 medicamentos, além do autismo, ele tem TDAH, ele tem DI, que é deficiência intelectual, ele tem neurofibromatose, que nele não manifestou com as verrugas, mas o pai, que também tem essa doença rara, é cheio de verrugas no corpo, e as crianças fazem bullying com ele. Mas aí o que a escola faz? Manda um relatório imenso para o pai dizendo seu filho é agressivo, seu filho dorme na escola, quando ele acorda agressivo, ele bate nas crianças, ele joga a cadeira. Mas parece que lá dentro está cheio de anjos. Que as outras crianças da mesma faixa etária dele não têm problemas. Então que ele é o problema naquele ambiente. Então a professora não relata para os outros pais o que eles fazem. Então, trabalhando com essas crianças, nós começamos então a perceber que nós precisamos prepará-las para receber a criança autista. Então, nós desenvolvemos um projeto, nós temos um projeto que ajuda, são 3 meses de capacitação para os professores, 3 meses de capacitação para os pais, para que eles também aprendam a fazer o manejo da criança, e 6 meses de oficina para as crianças, para ensinar essas questões relacionais, para ensinar essa criança como se portar nesse ambiente, tanto ele para com os colegas, quanto os colegas em relação a ele. Então, nós estamos aí com esse projeto, já estamos mostrando para alguns políticos, porque, querendo ou não, a igreja precisa se envolver com os políticos. Não significa que ela vai fazer politicagem, mas nós precisamos dos políticos, das políticas públicas, desenvolvimento de projetos, capacitação a nível de Brasil, para que esses professores que também estão em crise. Eu recebi um vídeo de uma professora gritando, eu preciso de ajuda, eu preciso de terapia, eu não consigo mais. A sala do meu filho, são 35 crianças, se não me falha a memória. Eu sei de um coleguinha, e meu filho um dia chegou assim, mamãe, hoje o fulano estava de fone, de ouvido. Eu falei, meu filho, você sabe por que ele estava de fone? Sua sala é barulhenta? Mamãe de Deus, é barulhenta demais. Eu falei, pois é, aquele barulho incomoda ele. Meu filho, mas incomoda de um jeito que não te incomoda. Aí eu comecei a conversar com ele. Então, assim, nós, cidadãos, temos que conversar com os nossos filhos. Se eu não sei o que é o autismo, se eu não sei como ele é, vamos pesquisar, vamos ler. A gente tem que parar de achar que nós, enquanto pais, temos que dar só informação acadêmica para os nossos filhos. Ele está numa sociedade, ele está inserido numa sociedade cheia de cores. Ele precisa saber sobre cada uma dessas cores. E eu falei, meu filho, às vezes ele faz isso? Faz, mamãe. Eu falei, filho, porque ele está desregulado, não é porque ele quer. Ele não escolheu ser daquele jeito. Ai, mamãe, os meninos ficam rindo dele. Eu falei, não pode rir. Né? Então, o autista, ele tem muitas estereotipias. O que significa essas estereotipias? São movimentos comportamentais que ele faz quando ele é submetido a muitos estímulos, ou estímulos que estão acima da capacidade dele de suportar. O autista, quando ele tem processamento sensorial, transtorno do processamento sensorial, que é um transtorno que não é apenas do autista, tem pessoas que podem ter apenas o TPS, e ele vai ter o quê? Ele vai ouvir muito, ele vai sentir muito, ele vai ver muito, e esses estímulos, eles atrapalham a criança. Eu tenho uma criança que ela todo dia desregulava na escola, em determinado horário da aula. E aí a gente fazendo uma live no Instagram, uma mãe lá de Sergipe ouviu essa nossa live e ela depois entrou em contato comigo e disse, professora, depois que eu ouvi aquela live, eu fui na escola e eu percebi que a minha filha sempre desregulava no horário que a merendeira estava fazendo lanche. O barulho da panela. Não, o cheiro da comida cozinhando. Então, essa criança desregulava. A mãe chegou na escola, conversou com a coordenadora e falou, olha, eu ouvi uma live que fala disso, disso e disso, e eu estou percebendo que a minha filha, a chave virou naquele momento. É o gatilho. Então, elas tiraram
a sala toda e levaram para outro espaço, longe da cozinha, e pegaram essas outras crianças e levaram para essa sala. Eles fizeram uma permuta de salas. Aí acabou a crise da criança. E quando ela entra em crise, o que é que ela faz? Ela pode ter o flapping, que é o movimento das mãos. Elas tanto balançam as mãos, ou pode ficar mexendo os dedinhos igual aquela advogada extraordinária. As estereotipias dela é mexendo nos dedos. Por quê? Porque ela vai tirar o foco daquilo que está incomodando, porque o nosso cérebro ele precisa ser trabalhado para ele fazer isso. Então, ela vai focar nisso aqui e tentar esquecer aquilo que incomoda. Entendi. Ela pode fazer o rock, que é esse movimento do tronco. Ela pode girar no próprio eixo, ou então ela corre. Eu tenho uma criança na igreja que quando ele está em crise, ele corre de um lado para o outro, para tirar o foco daquilo que está incomodando. Aqueles que têm processamento sensorial auditivo, eles precisam do fone de ouvido. Eu tenho crianças lá que o menor barulho, eles já começam tampando os ouvidos. Então, a gente já tem na igreja os fones, né, que são os abafadores, são mais do que um fone de ouvido, eles são abafadores, que eles podem ser comparados com os abafadores dos engenheiros que estão em obras. Certo. Então, coloca aquilo ali e a criança fica ali. E na igreja nós já temos alguns brinquedos sensoriais que ficam na recepção. A gente percebeu a criança desorganizando, fazendo algum barulho, a gente já leva esse brinquedinho, que são aqueles Jack's Toys, né? E ele já vai trabalhando, fazendo, pode ser também aqueles cubos mágicos, podem ser livros sensoriais, e eles vão tocando naquilo e tirando o foco. Então, essas estereotipias, elas querem, todo comportamento de autista, ela tem uma função, elas querem te dizer algo. Elas querem te dizer algo. Então, todo comportamento dele tem uma função. O choro, se jogar no chão, balançar o corpo, falar, que são as ecolalias, que são frases ou palavras soltas que eles repetem. Por exemplo, se eu chego assim, tudo bem com você? Ele vai dizer, tudo bem com você? Tudo bem com você? Ele não tem uma comunicação funcional. Ele só repete aquilo que ele aprendeu. E às vezes entra as telas que eles vão reproduzindo falas que eles ouviram. Né? Então, assim, Sam, eu quero te agradecer. Você quer dar um recadinho rápido aqui para a gente fechar? Eu quero só dizer que a inclusão, ela é algo real. Nós não temos mais como fugir disso. O autismo também. E as famílias, quando elas vão para a igreja, quando a igreja se torna uma igreja includente, ela não pode pensar que ela está se preparando para receber a criança. Ela está se preparando para receber a família, que chega ali com muitas demandas financeiras, emocionais, psicológicas, as mais diversas. E elas precisam desse acolhimento, porque muitas vezes elas já foram rejeitadas em muitos ambientes. E a igreja, às vezes, é o último reduto que ela está. Então, nós precisamos cuidar dessas famílias. Muitas mães solo, porque 80% dos maridos vão embora. E essas mães, elas estão, assim, com um estado emocional muito forte. E esse estresse chega a ser comparado com pessoas no estado de guerra. Então, elas precisam de acolhimento. E nós já estamos criando vários grupos de mães atípicas. Inauguramos em Goianira a nossa primeira associação de pais atípicos. Nas igrejas, nós já estamos tendo encontro de famílias atípicas, onde elas vão ali não para ouvir falar de autismo, porque elas já são doutoras em autismo. Elas vão para ouvir falar sobre aquilo que elas necessitam. É cuidando de quem cuida. Então, a gente leva o massoterapeuta, o terapeuta, o psicólogo para ouvir a mãe e para levar um alento para esse coração. E também estamos querendo capacitar mães para terem uma renda através de mini cursos onde ela possa desenvolver isso em casa e ganhar a sua renda. Vamos falar sobre as mães então, sobre isso. Eu tenho muito questionamento sobre isso. Vamos terminar aqui agora. Tem muito para falar, a Sâmia vai voltar, nós vamos falar sobre você, mamãe, ficou um pouco de fora hoje. Mas eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, esse programa, que você envie para o máximo de pessoas que você conhecer, que você se interesse pela causa. O Alô Criançada está só começando, nós teremos cada vez mais assuntos do seu interesse. Então, eu agradeço a sua presença, Sâmia, muito obrigada por ter vindo. Eu vou te trazer de novo. E eu quero você de novo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, fica com Deus.